Como investir para ter dinheiro caindo na sua conta todos os meses? Fala para mim se não é um sonho você poder fazer o que você quiser fazer, em qual momento for, e você não precisar trabalhar para ter dinheiro caindo na sua conta. Na verdade, existe uma modalidade incrível de investimento que ela pode fazer isso para você. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar o poder mágico dos fundos imobiliários. Fica comigo nesse vídeo aqui até o final para você entender como que você pode fazer dessa modalidade a modalidade principal das suas fontes de renda. E para quem está chegando aqui agora e se interessou na verdade pelo assunto desse vídeo e quer construir uma fonte de renda passiva, não deixe de dar o like nesse vídeo aqui para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo bom, um vídeo maneiro, e aí ele consiga ranquear esse vídeo para outras pessoas também que na verdade precisariam saber um pouco mais sobre esse tipo de investimento, conhecer sobre fundo imobiliário, sobre o que é renda passiva, e aí contudo a gente ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais próspera. Então deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. E obrigado pelo like. E para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, talvez não tenha muito um conceito ali sobre fundo imobiliário, deixa eu só te contextualizar um pouco mais para você ficar um pouco por dentro, e aí depois no final eu já passo o quanto que a gente precisa para viver de renda passiva. Então contextualizando, existe na verdade 5 principais tipos de fundo imobiliário, que na verdade eu vou contar, não é por ordem de importância, mas só para a gente contextualizar quais são os 5. Então são os fundos de galpões logísticos, em que as empresas na verdade fazem a locação desses grandes imóveis, para fazer distribuição dos seus produtos conforme demanda para os seus clientes. Existe também o fundo de lajes corporativas, que esse aqui é para aquelas empresas que de repente querem se instalar em grandes metrópoles e ali elas conseguem fazer as suas ramificações para outras cidades de pequenos portes, na verdade. Existe também o terceiro tipo de fundo imobiliário aqui, que seria o de shopping centers. Shopping center, na verdade, ele dispensa comentário, porque são aqueles, na verdade, grandes shoppings que tem em cidades em que lá dentro do shopping, como vocês sabem, existem várias salinhas, Então todas aquelas salinhas podem ser alugadas, então elas compõem o shopping e o que dá o direito de você também poder fazer o investimento dele. O quarto tipo de fundo imobiliário seria o fundo de papel. Fundo de papel seria, na verdade, grandes fundos, eles na verdade com uma quantia um pouco maior de dinheiro, ele utiliza dessa modalidade para poder lastrear o valor em outros fundos imobiliários. Então, na verdade, você teria que ter um pouco mais de dinheiro, mesmo que, na verdade, um fundo, ele consegue capitalizar essa quantidade de dinheiro e assim ele lastreia outros fundos imobiliários, por isso que eles são chamados de fundos de papel. E por último, tem o fundos de fundos. O fundo de fundo ele é uma modalidade que aquele fundo ele investe em outros fundos imobiliários e aí, então ele faz ele faz uma ramificação na sua carteira e como ele investe em outros fundos ele pega aquela rentabilidade e depois divide entre os cotistas. Então esses são na verdade os 5 principais tipos de fundo imobiliário que você precisa conhecer antes de investir. Caso já conheça, a gente até depois consegue passar um pouco mais para a parte da quanto que você realmente precisa investir para ter dinheiro caindo na sua conta todos os dias. E uma coisa que é importante a gente saber também sobre fundo imobiliário é a questão da barreira de entrada. O ponto principal no fundo imobiliário, que na verdade te permite que você receba um provento ali todos os meses, é o seguinte, é porque a barreira de entrada dele era muito pequena. Eu vou dizer para você que talvez com uma média de 10 a 100 reais você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário e aí você já consegue ter dividendo todos os meses caindo na sua conta, o que é muito bacana. Se a gente fosse talvez comprar um imóvel fixo, de repente comprar uma casa ali e fazer dela uma casa de aluguel, a gente talvez precisaria, não sei, na cidade que você mora, mas talvez você precisaria de 100 a 200 ou 300 mil reais para que você comprasse esse imóvel, colocasse para alugar e na verdade procurasse por inquilinos também, que na verdade não é só você comprar que você já tem o inquilino certo. Você precisaria talvez fazer algum tipo de anúncio, gastar com isso, procurar um inquilino. Depois que você encontrar o inquilino, você vai ajustar a questão de valores com ele. Se o inquilino sair da sua casa, você pode ter algum tipo de trabalho depois, talvez refazer a pintura, Ou talvez se o inquilino não pagar o aluguel, você tem uma taxa de vacância ali que depende, se ela for a sua fonte principal, ela pode acabar até comprometendo um pouco da sua renda. Então a barreira de entrada para o fundo imobiliário, ela é melhor. Por que ela é melhor? Porque, como eu disse, de 10 a 100 reais você consegue encontrar fundo imobiliário que te paga uma boa rentabilidade
e que na verdade você não precisa desprender de uma quantidade de capital entre ali 100 ou 300 mil para receber um provento. Outra diferença, né, entre o fundo imobiliário, né, e de repente você precisar comprar uma casa ou algum tipo de galpão para que você faça dele uma fonte de renda para você, é a questão da liquidez. Então, não sei se você sabe, mas se você for tentar vender uma casa e falar assim, não, vou vender minha casa hoje, é muito difícil você ter essa garantia que você vai vender lá hoje por conta da liquidez, porque dificilmente as pessoas vão ter aquele dinheiro para te pagar no valor que você está pedindo. Você pode até vender uma casa, um galpão, algo que você tenha no mesmo dia, só que tenha certeza que você vai precisar abaixar muito o valor, na verdade o valor que você queria, para que ele se torne líquido. Caso contrário, vai ser muito difícil você vender. Eu até já vi casos que pessoas que às vezes tentam vender imóveis e às vezes leva até mais de anos para tentar vender o imóvel. Então, se você tiver uma casa ou algum tipo de galpão, certamente você vai levar esse mesmo tempo para vender o seu. E a vantagem no fundo imobiliário é a questão da liquidez. Por quê? No fundo imobiliário você consegue vender uma cota que você tem, 1, 10, quantas cotas você tiver, tudo no mesmo dia no valor de mercado. Então se você colocar lá uma ordem no valor de mercado, na marcação, né, a mercado, você consegue executar aquela ordem no mesmo dia e o valor, na verdade, das suas cotas, ela já cai na sua conta em D mais 2. Então em questão de 2 dias, todo aquele dinheiro que você tinha aplicado, que você tinha investido no fundo, ele já passa para a sua conta, na sua conta na corretora. Então, perceba que a vantagem na liquidez, ela é muito interessante, porque você não precisa mobilizar capital e ficar com ele muito tempo ali, sem conseguir fazer dele um capital líquido. E até antes mesmo de eu falar quanto que você precisa para você viver de renda passiva, um outro ponto interessante também sobre o fundo imobiliário é a questão da inadimplência. Como os fundos imobiliários, eles têm muitos inquilinos, na verdade milhares de inquilinos em vários galpões, em várias lajes corporativas, assim como eu disse, questão de shopping center também. Então, como ele tem isso distribuído em várias cidades, em vários locais, então a questão da inadimplência, de repente, se um inquilino deixar de pagar um aluguel, na verdade não vai refletir muito no valor que você recebe de provento todo mês. Por quê? Porque tem milhares de inquilinos espalhados. O que não vai acontecer se de repente você tem uma casa de aluguel, uma casa só. Se aquele inquilino deixar de pagar, toda a sua receita que vinha dessa fonte de renda, ela deixa de existir. E aí você tem que ir lá e negociar com o inquilino, ver o que aconteceu, por que ele não pagou. Na verdade, assim, isso fica ruim para você, porque ao invés de você ter uma renda passiva, você passa a ter algum tipo de empreendimento, o que não é, na verdade, o título do vídeo. Né? O título do vídeo é você ter dinheiro na sua conta caindo sem que você precise fazer nada por isso. Então, Renato, quanto que eu preciso para que eu possa viver de renda passiva, para que eu tenha aquela renda sem precisar trabalhar? Então, assim, se você chegou até o momento desse vídeo aqui, vamos então revelar agora quanto que você precisaria para que você possa viver com esse tipo de renda, né? Na verdade, só com fundos imobiliários mesmo. O fundo imobiliário, até dei uma pesquisada aqui e até vou deixar o site aqui embaixo, caso alguém tenha algum tipo de curiosidade, quer entender um pouquinho mais sobre fundo, quer dar uma pesquisada, eu vou deixar um site aqui chamado Fundo Explorer. Então dá uma navegada lá, procura sobre os tipos de fundo que tem, veja se tem algum que você de repente desperte um maior interesse e é para depois começar a entender um pouquinho mais sobre quais são os dados que estão disponibilizados sobre aquele fundo. Mas na média, todos os fundos imobiliários, eles pagam ali entre 0,55 a 0,75 percentual do valor que você comprou na cota. Então, para ficar fácil para você entender, se você pagou numa cota R$100, então você vai receber de provento todos os meses entre 0,55 a 0,75% de R$100. Então fica fácil até a gente fazer essa conta, porque assim, eu até vou deixar, na verdade, um cantinho aqui mais explicativo, para quem de repente quiser olhar, e aí vai ficar fácil depois falar assim, não, eu tenho mais dinheiro do que R$100, eu tenho R$1.000, eu tenho 10 mil, eu tenho 100 mil, eu tenho R$1 milhão. Então é só a gente ir colocando um zero no final, para a gente ver quanto que a gente precisa ter de dinheiro, e aí, só fazendo a multiplicação, a gente sabe quanto que a gente vai precisar para viver de renda passiva. E o ponto que é importante também no fundo imobiliário é o seguinte, que no fundo imobiliário existe a questão do número mágico. E o número mágico é o quê? É quando o valor dos seus proventos consegue comprar uma outra cota daquele fundo que você investiu. Então, se de repente assim, você começou talvez comprando uma cota, 2, 3, e aí você tem que desprender de um capital de outro lugar para ir comprando essas cotas, né, para você ir investindo.
Aí chega uma hora que os seus proventos, ele chega, por exemplo, no valor de R$100. R$100 você já consegue comprar uma outra cota e aí essa outra cota que você comprou, ela começa a trabalhar para você e te gerar renda também ao mesmo tempo. Então aí, na verdade, começa a virar uma bola de neve ao seu favor, porque é você investindo dinheiro e o próprio fundo imobiliário que já tem provento, ele também passa a reinvestir no seu próprio fundo. Então qual que é o ponto importante aí? É que você juntando dinheiro e aplicando, o fundo imobiliário já te dando provento e também reinvestindo, você consegue adiantar a sua aposentadoria muito mais rápido do que aquele período que seria o período, na verdade o fim do período laboral, que é aquele que o governo determina, né? Que é quando ele iria te aposentar. Se você investe no fundo imobiliário, você vai ter dinheiro caído na sua conta todo mês e a verdade é que você consegue antecipar esse processo. Então, se de repente você está com uma idade aqui que você fala, não, eu ainda consigo investir em fundo imobiliário durante 30 anos. Então, você vai investir em fundo imobiliário durante 30 anos. Se você tiver com 20, com 30 anos você está com 50. Você tem fonte de renda para você viver de 50 até sabe lá quando você for viver, mas você está com a sua aposentadoria garantida, sem depender de INSS, sem depender de governo, ou seja, você está tranquilo. Você vai ter uma velhice sossegada, uma velhice com qualidade de vida. Então, nesse ponto, o fundo imobiliário ele é muito importante para dar esse tipo de previsibilidade. Então, você consegue fazer, na verdade, lançar, né, um valor futuro e falar assim, não, quando eu chegar nessa idade, eu vou estar recebendo tanto de fundo imobiliário. E, na verdade, você não vai estar apostando para que a Previdência dê certo e que tenha novos contribuintes para que você receba sua aposentadoria. Na verdade não, como você investiu, você já tem certeza que quando chegar naquela idade que você fala, não, a partir daqui eu vou desfrutar. Então você sabe que vai ter dinheiro caindo na sua conta todos os meses. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você, tenha clareado um pouco a sua mente a respeito de investimento, a respeito do fundo imobiliário, quanto que você precisa para você investir em fundo e poder ter uma velhice mais tranquila. Se esse vídeo ajudou e você conhece pessoas que não têm esse conhecimento, compartilha esse vídeo aqui com eles, tá? Para que ele também tenha o mesmo conhecimento e aí, contudo, a gente tenha uma sociedade mais próspera. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Renato, não deixa de se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos.